Boa noite. Boa noite a todos do Facebook. Somos da entidade espírita Luz Caridade Ramatiz. Estamos localizados na rua Odilon da Cunha Melo, 175, bairro Rodeio, Mogi das Cruzes, São Paulo. Informando os horários da nossa casa, que nós temos atendimentos e assistência de terça-feira às 8 horas, quinta-feira às 15 horas e também na quinta-feira às 8 horas da noite. E teremos agora um recesso, né? Até dia 20/12 nós estaremos aqui atendendo e depois voltaremos no dia 7 de janeiro, tá? Voltaremos um recesso espiritual, mas não vai parar. Mas é só para, né, nós colocarmos as coisas em ordem também na casa. E voltaremos também com alguns cursos, né? Tem um curso de férias, então se vocês quiserem entrar em contato com qualquer trabalhador, para se inscrever nos nossos cursos de férias, que são bem interessantes, entendeu? E a gente não para. E também teremos o curso básico, para quem não começou, se interessa em começar a estudar, vamos ter o curso básico, que é o intensivão, aí a gente fala que é intensivão, aquele supletivo espiritual que ajuda aqueles que não têm muito tempo, né? Então, nós teremos no sábado de manhã e teremos também a quarta-feira, nós vamos ter o curso básico também, tá? Então, estão convidados a começar a estudar, que é muito bom, tá bom? Hoje, o nosso palestrante vai ser o senhor Reinaldo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer novamente estar aqui à frente, não é? Para expor algumas ideias, trocar algumas ideias, algumas reflexões, como nós sempre fazemos. Eu sempre fico muito ansioso quando eu venho aqui, e não é falta de comunicação com o público, não, é que a gente sabe da responsabilidade que é falar para as pessoas dentro de uma casa espírita. Mas eu vou pedir a Jesus que me auxilie, e vocês, com a bondade de vocês, que também possam emanar vibrações boas, né? Para que nós possamos dar um recado, um bom recado para vocês, com relação ao Evangelho de Jesus e à doutrina dos Espíritos, que essa é a função primordial nossa aqui hoje nessa noite. Bom, hoje eu vou falar de um livro, essa conversa que nós teremos hoje aqui é com relação ao livro que eu li do José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. E tem um dos capítulos desse livro, chama-se Homem ou Bicho. E nesse capítulo o De Luca comenta, a intimidade, né? De Luca, né? José Carlos de Luca, ele comenta uma frase do Chico Xavier, que o Chico Xavier diz assim: precisamos nos humanizar. Eu achei interessante essa frase, porque eu não a conhecia, passei a conhecer quando li o livro. Tem muita coisa do Chico, né, por aí, na internet, revista, enfim. Mas eu não conhecia essa frase e a conheci a partir do livro do José Carlos de Luca. E eu achei interessante, retirando, né, de lado todos os argumentos que são bastante pertinentes do José Carlos de Luca, as pontuações que ele faz, mas eu fiquei pensando, o que será que o Chico queria dizer com isso, né? De verdade mesmo, o que o Chico queria dizer com isso? Porque humanizar é o que? É verbo, né? É substantivo. Eu me humanizo, tu se humanizas, ele humaniza, nós humanizamos, né? Então, eu fiquei pensando, falei, caramba, o que o Chico gostaria de falar com isso? E aí a gente começa sempre do princípio, né? O espírita tem que fazer toda uma... Aí vamos ver, eu sou um espírito. O que é o espírito, né? Lá na questão 23 do Livro dos Espíritos. Espírito é o princípio inteligente do universo. Não fala que é o princípio inteligente da Terra, não, é do universo. Qualquer lugar que a gente for, qualquer morada da casa do Pai, nós seremos lá um princípio inteligente. Tá bom, então eu sou um princípio inteligente. Na questão 115, por outro lado, quando Kardec pergunta, dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus, a resposta dos espíritos é, todos foram criados simples e ignorantes. E a cada um Deus deu uma missão para que, executando essa missão e através do conhecimento da verdade, possam chegar
progressivamente mais perto de Deus. Bom, então a gente é criado simples e ignorante. Simples e ignorante no sentido de não sabermos nada. Seria mais ou menos como se nós fôssemos um jarro vazio, não é? Não tem nem água limpa, nem água suja dentro. Aquilo vai ser preenchido de alguma forma. E aí eu comecei a gente faz algumas leituras, né? E eu estava lendo, quando eu li isso, eu tenho o costume, um péssimo vício de ler 2 livros de uma vez, ou 3, né? E eu estava lendo também Leon Denis, esse livro aqui. E aí o Leon Denis tem um trecho aqui, o pessoal coloca na internet que o Denis teria falado assim, que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Mas, para ser fiel com o que o Denis disse, eu trouxe o livro, porque não é isso que ele disse. Ele diz assim, o Denis fala assim, na planta a inteligência dormita. Então, ele está falando da alma, ele está falando da inteligência. Na planta a inteligência dormita, no animal sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte, que é fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar de acordo com a vontade e de acordo com as leis de Deus. Bom, então assim, de onde que o Leon Denis tirou isso aqui, né? Puxa vida, como é que o Leon Denis fala que a inteligência dormita na planta, sonha no animal, desperta no homem? O Leon Denis, ele tem uma base do Livro dos Espíritos. Fui buscar no Livro dos Espíritos, que é onde a gente tem que buscar, né, o princípio da nossa doutrina. Lá no Livro dos Espíritos, tratando dessa questão da criação dos espíritos, o Kardec, na questão número 607, ele pergunta assim para os espíritos, falando lá da criação, ele diz assim, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ou seja, ele não está consciente ainda. Não é, assim, não tem ideia da personalidade, né? Ou seja, não tem ideia da sua unicidade, que eu sou diferente dele, sou diferente dela, sou diferente. Nós todos somos diferentes uns dos outros. A gente tem o costume de dizer que cada um de nós é um universo, e é mesmo, né? Então, assim, nós somos criaturas ímpares, mas essa consciência eu não adquiro na hora da minha criação. Então, o Kardec pergunta, mas, então como é que isso se dá? E aí os espíritos respondem assim, onde os espíritos passam a primeira fase do seu desenvolvimento. Os espíritos respondem, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, antes de sermos humanidade, tem uma série de existências pregressas que nós passamos para ganhar consciência da nossa individualidade, para chegarmos a ser espíritos. O Kardec não ficou satisfeito. Aí ele desdobra a pergunta 607 em pergunta 607A. E ele diz assim, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Então, Kardec faz uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo, né? Coloca lá no gerúndio do passado, né? Tendo sido, então está lá no passado. Então ele fala assim, parece assim que se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não é isso? Os espíritos respondem para ele. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Eles têm um costume de falar, tudo está em tudo. Já não dissemos que tudo se encadeia e tende para a unidade, ou seja, tudo é uno, tudo veio do mesmo lugar? E continua assim. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Então, veja, eles não tratam como espírito. Já é criado espírito. Não, é um princípio inteligente. Lembra da resposta da questão 23? Princípio inteligente do universo? O princípio inteligente se elabora. O que é elaborar? Está se transformando. Está fazendo alguma coisa. Vai resultar daí alguma transformação. E eles continuam assim, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida espiritual. E eles continuam, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente
sofre uma transformação e se torna espírito. Então vejam, princípio inteligente é uma coisa, espírito é outra. Tá? Questão 607A do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Aí os espíritos continuam, ele fala assim, ó, entra então no período da humanização. Ele não fala que nós somos seres humanos já. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. E aí a resposta continua, porque ela é um pouquinho mais extensa, não é? Mas vocês entendem isso? Que os espíritos falam assim para o Kardec, olha, antes de ser espírito, vocês passam uma série de vidas a que chamais, ou seja, vocês é que chamam, humanidade. Aí quando para ele responder, ele, espírito, ele fala, entra num período de humanização. E aí a gente vê o Chico falando, precisamos nos humanizar. Aí a gente começa a entender melhor o que o Chico queria dizer. Porque o que os espíritos falam é que nós não estamos prontos e acabados ainda, né? Embora nós estejamos encarnados aqui como seres humanos, nós chamamos de seres humanos, né? Mas nós estamos numa fase de humanização. Para entender melhor, eu fui pesquisar na internet o que querem dizer essas palavras, né? Ser humano. E aí eu encontrei nos dicionários, nesses dicionários online, 3 vertentes. A internet tem muita coisa boa também para a gente procurar, né? Então tem 3 vertentes, que são as seguintes. A primeira, quando você fala em ser humano, é aquela distinção que se faz entre o ser que raciocina e os seres inferiores da criação, que os espíritos falam, quem são? Os minerais, os vegetais e os animais irracionais, né? São esses os seres inferiores da criação que o princípio inteligente habitou antes de chegar a ser espírito. Pois bem, então, ser humano, quando eu falo ser humano, eu faço distinção entre o que já raciocina com o pensamento contínuo e esses outros seres inferiores da criação. Esse é um primeiro ponto. Segundo, o termo humano também significa uma adjetivação. Você fala assim, o fulano lá, o João é muito humano. Geralmente você está querendo dizer que ele é uma pessoa que tem paciência, que ele se comove com o problema alheio, se ele puder, ele ajuda. Ser humano, uma criatura humana, é aquela criatura que tem bondade no coração. A gente vincula essas coisas, não fala? A gente sabe que ser humano é ter virtudes, não é? Virtudes. Então, ser humano de verdade é ter virtudes. Então, também nessa questão. E a terceira possibilidade é no sentido pejorativo de falha. E nós até usamos isso, nós falamos assim, errar é humano, né? Então, humano é errar. Então, tem aquela questão pejorativa. E eu não tenho dúvida de que o humano erra, né? Nesse sentido. Porque assim, senão Jesus não teria falado assim, não julgueis para não seres julgados. Porque assim, eu não posso julgar porque eu também serei julgado, porque o outro, se ele tem falha, eu também tenho, né? Ou ainda, quando Jesus está defendendo Maria de Magdala, né, quando ela vai ser apedrejada, ele diz assim, está todo mundo cheio de pedra na mão, todo mundo querendo ser dentro por sangue, ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo abaixa a cabeça assim, vai ser um por um, né? Conta lá no Evangelho, dos mais velhos até os mais novos. Os mais velhos têm consciência primeiro, né? Tem alguma vantagem há que ter, né, de ser mais velho, né? Os mais velhos até os mais novos. E eles vão saindo um a um. Jesus não falaria uma coisa dessa numa comunidade de anjos, né? Jesus disse isso em meio de nós, que ainda estamos em fase de construção, ou como dizem os espíritos, em fase de humanização. Nós ainda estamos nessa fase. Mas então, assim, o que é ser humano, né? Como é que a gente faz? O que é isso? O que quer dizer isso? Então, precisamos nos humanizar. Existe um conto de monges tibetanos, e conta que 2 monges estavam lavando roupa na beira de um rio, né? E aí,
um desses monges, lavando roupa, percebeu que um escorpião estava andando na beira do rio, caiu dentro do rio. O rio, no meio do rio, a velocidade da água é mais forte do que no canto. Então, no canto ela é meio devagarzinho, tal, fazer uns roda-moinhos, alguma coisa assim, até levar no meio, se o bicho chegar no meio, vai embora. O monge, vendo isso, antes que o bicho fosse para o meio, ele foi lá e pegou ele com a mão e tirou da água. Pôs lá na terra firme de novo. O escorpião picou a mão dele. E ele voltou a lavar roupa normal, o outro monge olhando. De repente o escorpião vai indo para o lado da água de novo, entrou no rio de novo. O monge novamente pegou, largou a roupa dele lá, a roupinha, pegou o escorpião, de novo tirou e pôs mais longe da margem. Vai mais para lá. O escorpião de novo picou a mão dele. Aí o outro monge não aguentou. Falou, escuta, você não está vendo que esse bicho não está agradecido? Você está salvando ele de morrer afogado e ele está picando você. Você não está vendo que isso está errado? O monge falou, mas eu não entendo você, o que salvou o escorpião. Eu não entendo você, por que você está tão indignado? Está tudo na sua perfeita ordem, na mais perfeita ordem. Ele é animal, ele é escorpião. É da natureza do escorpião picar. Eu sou ser humano. É da minha natureza ter misericórdia. Está tudo no perfeito lugar. Então, isso é para ilustrar, mais ou menos, essa questão. Porque nós ainda temos hoje, em nós, muito da animalidade que nos animou no princípio. Não é? Nós ainda carregamos muito dentro de nós aqueles instintos, aquele descontrole emocional. Ainda carregamos muito dentro de nós. As pessoas falam que eu sou muito bonzinho, mas se pisar no meu calo, né? A gente tem esse costume de dizer que não leva desaforo para casa. Negócio de rodar a baiana. A gente inventa um monte de termo, né, para a nossa descompensação emocional, né? Mas nós temos muito disso ainda. Então nós precisamos saber, quando o Chico fala, e eu lembro do Chico de novo, precisamos nos humanizar, são dessas coisas que nós temos que começar a fugir. E procurar buscar em nós a questão da virtude. Tem uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão, e ela está numa página no YouTube chamada Nova Acrópole. E ela faz uma comparação muito interessante, um pouco dura, mas bastante conveniente para o momento, porque ela diz assim, olha, uma ameba, que é um ser unicelular, que é a criação de Deus também, lembre-se, tudo é uno, não é? Tudo vem de um mesmo lugar, tudo está em tudo, os Espíritos dizem na questão 607A. Então essa ameba também é a criação de Deus. Então ela fala assim, essa ameba, a preocupação principal da ameba é alimentar-se, para continuar vivendo, né? Para não morrer de fome, e reproduzir, para perpetuar a espécie. Essa é a preocupação principal. E ela fala, e agora a gente passa para nós, seres humanos, milhares de cadeia evolutiva acima da ameba. A maioria dos seres humanos tem essa mesma preocupação, alimentar-se e reproduzir. A única coisa que nós queremos é nos alimentar com mais prazer, com mais requinte, e reproduzir com a maior quantidade de prazer possível. Então, assim, ela diz, está na hora da gente parar de querer imitar a ameba, né? E da gente passar a ser humano de verdade. Deixa eu ver aqui. A questão de sermos humanos e dessa questão das várias espécies que existem. Vocês já notaram que existe uma linha muito tênue que divide os reinos? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o nosso reino que a gente chama de hominal, o reino do homem. Vocês já viram, por exemplo, o vegetal? Vocês já viram, por exemplo, uma plantinha? Quando eu era pequeno, via muito essas plantas, eu não vi mais. Mas você punha o dedo nela assim e as folhinhas fechavam assim. Ó. Vocês viram já isso? Vocês viram? Essa planta, ela desenvolveu sensibilidade e movimento. Ela é um vegetal. Mas ela desenvolveu sensibilidade e movimento, que é coisa própria dos animais, não é dos vegetais. Ela é uma exceção à regra. Então, assim, você pega os vegetais e
De repente você tem planta carnívora lá que se alimenta de inseto. O que é isso? Né? Ué, mas quem precisa disso não é animal? Então você vê a planta que tem sensibilidade, tem movimento. Vocês percebem que o reino quase que se mistura e aí começam os animais. E aí você vem vindo os animais, aqueles mais chucrinhos, né? E aí você chega nos símios, que são os mais inteligentes. Pra vocês terem uma ideia, teve uma gorila chamada Coco. Ela morreu agora em junho de 2018, se eu não me engano. E essa gorila, ela sabia se comunicar, ela foi criada por pesquisadores, claro, não é? Mas ela sabia se comunicar na língua de surdo-mudo norte-americana. E ela conhecia aproximadamente 200 sinais. Então, ela fazia sinal de estar com fome, ela fazia sinal de escovar os dentes, ela fazia sinal de querer carinho. E uma coisa muito interessante, essa gorila ela tinha um animal de estimação. Olha que interessante. Se vocês digitarem na internet Coco, K-O-K-O, vai aparecer lá. Ela tinha um animal de estimação, um gatinho. Olha que interessante. E ela tinha amor pelo gatinho. Ela fazia cafuné no bichinho. Isso é próprio de animal ou é próprio de ser humano? Antes da Coco, tinha um outro chimpanzé que chamava Washoe. Foi a primeira. O Washoe foi um chimpanzé que ele foi criado pela Universidade Central Washington University. Também por uma cuidadora, né, uma pesquisadora. Porque o Washoe ela foi rejeitada pela mãe. E aí essa pesquisadora levou ela para a universidade e começaram a criar o Washoe lá. E só se comunicavam em frente dela com sinais de libras norte-americano. E o Washoe começou a entender os sinais. Então, ninguém falava perto dela, só se comunicava por sinal. E ela aprendeu os sinais, cerca de 250 palavras, expressões em sinais de libras norte-americanas. Então, o Washoe era capaz de falar assim, Washoe rua, queria sair, né? Washoe comida, Washoe dente. Então, ela falava essas coisas. Então, assim, conseguia se comunicar, expressava a vontade dela. Mas o mais interessante, o Washoe teve um filho, um chimpanzézinho chamado Dar. E ela transmitiu para ele o conhecimento dela. Claro que o Dar não conseguiu aprender tudo que a mãe aprendeu. Mas vocês vejam que isso não é típico de animal. Isso é típico de ser humano. Então existe uma linha muito tênue que divide os reinos da natureza. E nós temos que tomar cuidado, os espíritos falam, os espíritos não retrogradam. Nós nunca vamos encarnar mais num animal. Nunca mais vamos encarnar em animal. Né? Mas o nosso sentimento dentro, esse pode voltar. Porque nós podemos nos comportar como? Vira e mexe, a gente não vê uma coisa, a gente fala, isso é um monstro, isso é um animal. Né? A gente não fala? Que a gente sabe que existe gente assim. Né? Que se comporta dessa maneira. Talvez por isso Santo Agostinho tenha dito, né, para Kardec, na questão 919, que a melhor forma de se melhorar ainda nesta vida e resistir à atração do mal é o conhecimento de si mesmo. Porque nós achamos que nos conhecemos e nós achamos que já está de bom tamanho. Não, eu me conheço bem, eu sei como é que eu sou. Né? A gente fala assim, não, eu me conheço. Olha, a gente se conhece dentro daquele sistema padrão de comportamento que está em torno de nós. Então a gente fala, eu não seria capaz de fazer isso de jeito nenhum. Minha mãe fala assim, não cuspa para cima que cai na cara. Né? Porque dentro de um padrão normal de comportamento, nós não fazemos realmente. E se o padrão for outro? E se invadirem a minha casa? E se forem mexer com a minha esposa, com a minha filha? E vocês entendem isso? Então, assim, existe um padrão de comportamento que nós estamos afeitos a ele, a tal da chamada zona de conforto, que nós chamamos. Então, dentro daquela zona de conforto, eu sou um ser humano, pacífico, tranquilo. Né? Agora, e se essa zona de conforto me for retirada dos pés? Como é que eu agiria? Né? Será que esse meu outro lado não desperta? Então, a gente precisa se conhecer mesmo. Santo Agostinho não está falando à toa. Né? Porque desde a nossa educação, se a gente perceber bem,
é tudo assim, voltado para as questões materiais, físicas, né? Você não vê uma universidade lançar um curso e fala assim, venha, faça esse curso nessa universidade, que você se tornará uma pessoa melhor. Isso não dá retorno financeiro. A propaganda tem que ser, vem aqui, faz o curso aqui, que a nossa universidade é melhor que a dos outros. Você fazendo o curso aqui, você vai pegar o emprego do outro. Você fazendo o curso com a gente aqui, você vai ser um profissional melhor que o outro. E você sabendo mais que o outro, você vai pegar o lugar dele e vai ganhar mais dinheiro que ele. Você vai ter uma vida melhor. Vida melhor em que sentido? Sentido material, físico, né? Então, tudo é voltado para esse sentido de competição. E se nós vivemos dentro do sentido de competição, quando é que nós vamos chegar a ser um único rebanho, sob a égide de um único pastor, como disse o Cristo no Evangelho? Que um dia nós seremos. Quer queiramos, quer não, né? Um dia nós vamos chegar lá, porque a vida não nos leva para isso. Como é que nós vamos chegar a ser esse rebanho uno, indivisível, porque tudo está em tudo, como dizem os Espíritos? Como é que nós vamos se nós estamos nos afastando? Ainda agora há pouco conversávamos ali na sala de preparação da intolerância que está aí hoje na internet. Você não pode falar nada que todo mundo vem com, né? Se você é mal interpretado, pronto, danou-se, né? Então você tem 10 posts, né? A favor, 50 contra. A gente vê isso na política agora, né? É o anjo e o demônio brigando, um de cada lado. E cada um elege o seu próprio anjo e o seu próprio demônio. E todos querem ter razão. E talvez ninguém tenha razão. Talvez ninguém tenha razão, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos ensinados a competir, a nos afastar. E o Cristo nos pede, amai-vos uns aos outros, né? Então, como é que nós vamos nos amar se nós somos ensinados a competir? Porque onde há competição, necessariamente existe um vencedor e um perdedor. E esses dois não se misturam. É cada um para o seu lado, né? A gente tem até onde está aqui, ema, cada um com o seu problema, né? É cada um para o seu lado, não se mistura. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos dentro de nós todas as possibilidades de sermos seres humanos, como queria o Chico, que nos humanizássemos, não é? Eu creio até que o Chico falava essa questão, precisamos nos humanizar, no sentido de adjetivação mesmo, de desenvolver virtudes, desenvolver o amor, a caridade, a paciência, a tolerância, né? Tudo que está muito em falta hoje, né? Nós precisamos desenvolver isso. Então Jesus dizia assim para nós, vós sois deuses. Olha o que Jesus fala para nós, né? Não é qualquer um que está falando, é o Cristo falando. Porque ele está falando assim, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É o Cristo falando, né? É o Cristo encarnado aqui na Terra falando essas coisas. Por quê? Porque nós temos potencial de seres humanos dentro de nós. De nos humanizarmos, né? Sabe, tem uma árvore chamada sequoia. Ela chega a ter cerca de 150 metros de altura, é enorme, 115 metros de altura maior, se eu não me engano, lá na Califórnia, hoje. 115 metros. O tamanho médio dela é 85 metros de altura. E ela tem 12 metros de diâmetro. Tem um monte de gente para abraçar essa árvore. Essa árvore é interessante, porque a semente dela tem 4 milímetros por 1 milímetro de altura. É uma coisinha de nada. Joga no chão e nasce esse monstro, a maior árvore conhecida no planeta. Deus já colocou dentro daquela sementinha pequenininha tudo o que era necessário para que ela fosse essa árvore gigante, a maior do planeta. Vocês não tenham dúvida que dentro de nós existe essa semente. Dentro desses espíritos criados, simples e ignorantes, Deus já colocou todo o potencial para que nós sejamos seres humanos de primeira grandeza, como era o Cristo. Só depende de nós querermos chegar a isto. Para finalizar, que já está faltando ali 3 minutinhos, né? Vocês sabem que existe hoje no mercado algumas velas, algumas coisas que são muito bonitas. Entre elas tem umas velas. Hoje tem umas velas que são velas que soltam um odor gostoso, né? Perfumado. Tem umas velas que elas têm
modelo, né, de castelo, de trenzinho, de bichinho, de desenho animado. Tem velas que são pintadas à mão, a coisa mais linda, né? São artesanais. E aí você ganha uma vela daquela, o que você faz? Ah, não vou acender, porque a vela originalmente foi feita para quê? Para iluminar, não é? Não é para isso que serve uma vela? A vela originalmente foi criada para iluminar. Você ganha uma vela dessa, o que você faz? Não vou acender de jeito nenhum, não vou acender essa vela. Vai ficar aqui na minha estante, guardadinha. Aí você pega a Mogi das Cruzes. É quente, é frio. É chuvoso, é seco. É árido. É quente, é frio. O que vai acontecer com essa vela ao longo dos anos? Ela vai esfarelar, vai perder todas as qualidades dela e vai deixar de existir, sem nunca ter sido criada originalmente. Nós temos que tomar cuidado para que nós não passemos por essa vida sem nunca termos sido humanos, sem nunca termos desenvolvido o nosso lado humano, para que nós não sejamos como essa vela. Uma boa noite para vocês, obrigado por terem me ouvido.